Michael, né? É só esse aqui. Glórias a Deus, aqui tem um pedido de oração. O irmão Michael está pedindo oração por um negócio que irá fazer amanhã. Que Deus possa abençoá-lo, né? Isso é maravilhoso, né? Se tudo que nós vamos fazer, nossa prova na escola, o nosso negócio, né? O nosso trabalho difícil, né, irmão Luiz? Às vezes o engenheiro passa a planta e a gente não sabe como resolver. Mas Deus sabe, né? Ele é para todas as coisas, para todos os negócios, para tudo, né? Ele abençoa na família, Ele abençoa no negócio, Ele guarda o veículo, guarda tudo. Querido Deus, Pai Celestial, o Teu Filho, Senhor, tem expressado no papel o que Ele crê no seu coração, Pai. O que Ele está dizendo aqui, que Ele crê que o Senhor, se Tu abençoá-lo, tudo irá bem. Esse veículo não trará problema para a sua família, não terá custos, Senhor, que Ele não vai poder resolver. Ele fará de tudo, Senhor, para Te adorar. Deus, Ele precisa desse veículo para trazer a sua família na Tua casa, para levar os seus filhos, Senhor, num passeio, para estar em comunhão contigo, Senhor. E Deus, todo o nosso propósito da nossa vida, tudo era para Te servir, Senhor. Por isso, Deus, nós cremos que Tu irá, Senhor, abençoá-lo nesse negócio, seja para comprar, para ele ser feliz, ou que não, se não for, o Senhor não deixará ele comprar. Que assim nós possamos confiar em Ti e que assim nossa vida seja guiada pelo Senhor. Não deixa, Pai, nós tentar fazer nada que não Te agrade. Que toda a nossa vida possa ser para Te servir e Te adorar. Obrigado, Deus, por cada um. E agora, Senhor, que nós vamos ouvir a Sua palavra, o Senhor possa falar com cada coração que veio buscar, Senhor. Como nós lemos, aquele que bate, se abre. Aquele que pede, Senhor, recebe. O que busca, encontra, Pai. Foi o Senhor que falou na Sua palavra. Deus, por isso nós cremos em Ti, Pai. Ajuda esses Teus filhos e abençoe a todos que vieram. Abençoe agora o irmão Fernando, Senhor, que fala lá a Tua palavra. Que o Senhor unja os seus lábios. Abençoe, Senhor, Ele em tudo. Nós confiamos em Ti e pedimos as Suas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos cantar um corinho. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor nosso Deus, nosso precioso Pai, humildemente, Jesus, mais uma vez estamos reunidos, Pai, neste lugar, esperando, confiando na Tua presença, Pai, neste lugar. Teus filhos, Pai, deixaram, Pai, os seus lares, os seus afazeres, Pai, para estar aqui nesta manhã. Um dia maravilhoso que o Senhor nos concede, Jesus.
Tão bom, Senhor Deus, nosso poder estar mais uma vez aqui neste lugar. Para nós começar, Pai, esse dia na Tua presença, Pai. Aqui, Jesus, é onde o Senhor fortalece cada um de nós. Aqui é onde o Senhor restaura, renova, Pai, as nossas forças, a nossa fé, Pai. Estamos aqui, Jesus, confiando, Pai, na Tua presença, Pai, neste lugar. Só viemos aqui, Jesus, porque nós cremos que o Senhor se faz presente, Pai. De outra forma, Senhor, seria em vão nós estar reunidos. Nós queremos, Jesus, ter esses momentos na Tua presença. Pedimos que a graça do Senhor se manifeste mais uma vez neste lugar. Conceda a nós, Pai, uma porção nesta manhã. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, desde já por tudo, Pai. Fica conosco, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Bom dia a todos. Que Deus possa continuar conosco nesta manhã. Ontem eu falei com o irmão Marcos, né, que se tivesse algo para nós ouvir, nós queríamos assistir um DVD, algo abençoar cada um de nós. E ele achou melhor então que eu pregasse, que eu falasse algo com os irmãos. E vamos fazer então como o pastor tem nos pedido, né? E eu creio que nós vamos ser abençoados então nesta manhã, amém? É maravilhoso a gente poder estar na presença dele. E eu creio que Deus tem algo para cada um de nós nesta manhã. Isso vai depender de cada um receber. Amém? Glória a Deus, que cada um possa alcançar aquilo que tem vindo buscar, porque nós estamos aqui por causa dele. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria nesta manhã, irmãos, falar um pouquinho com os irmãos aqui, meditar em algo tão importante, tão significativo para nós todos, que são as 3 armas mais poderosas que Deus nos concede, que Deus nos deu, que é a palavra de Deus, a fé e a oração. Essas 3 armas mais poderosas que Deus nos concede, e nós, conseguindo isso, nós temos então a preeminência que é Cristo em nossas vidas. E com isso nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria então que os irmãos se possam em pé, e nós vamos ler então as escrituras aqui para nós não tomarmos muito tempo. E eu quero ser bem rápido. Amanhã está bem calor e temos que dar graças a Deus por tudo. Então abra suas Bíblias ali em Jeremias capítulo 33. Jeremias 33. Glória a Deus. Jeremias 33, vamos ler no versículo 3. Jeremias 33, verso 3. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Vamos ler de novo? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Agora vamos ler outra aqui, mesmo Jeremias 29. Só voltando atrás um pouquinho ali. Jeremias 29, verso 13. Jeremias 29, verso 13 diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Vamos ler de novo?
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Essa é a promessa que nós temos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, pedimos a bênção agora, Pai, sobre a Tua palavra, sobre cada coração, nossos ouvidos, Senhor, unja cada um de nós, que nesta manhã, Jesus, possamos estar aqui, Senhor, e recebendo do Senhor, que a graça, a misericórdia do Senhor, Pai, esteja sobre cada um de nós, Pai. Somos dependentes de Ti e estamos aqui confiando, Pai, na Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Poder assentar, irmãos. Eu gostaria de, então, nós começarmos falando um pouquinho da palavra de Deus, o poder da palavra falada, o poder que tem a palavra de Deus. E a Bíblia diz que tudo o que nós observamos, tudo o que nós vimos, tudo foi criado pela palavra de Deus. Tudo foi criado quando Deus falava, algo acontecia. Deus, Ele fala, algo deve acontecer, porque há poder, né, na palavra de Deus. E nós vamos ver aqui no livro de, deixa eu só ver aqui no livro de Hebreus 11, ele diz assim, Hebreus 11, no verso 3, ele diz assim, ó, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós vamos vendo aqui que a palavra de Deus está dizendo que tudo que os nossos olhos observam, tudo aquilo que nós podemos contemplar, tudo isso foi criado pela palavra de Deus. E eu cheguei a ler uma mensagem que eu estava escutando o pastor Joel Nintz falando, ele dizendo assim que Deus, ele nunca usou o poder para criar nada. Ele somente falava a palavra. Já pensou o poder que tem na Deus deve estar na igreja. A Bíblia diz que a plenitude da divindade habitava em Deus. E tudo aquilo que estava em Deus foi derramado em Cristo. E depois tudo aquilo que estava em Cristo, Cristo veio e se derramou então na igreja. Então esse poder que estava em Deus, quando Deus formou o mundo, criou, esse mesmo poder deve estar em cada um de nós. Nós vamos ver esse poder se manifestando somente através de uma coisa, que é através da nossa fé. Se nós não tiver fé, o poder da palavra, ela não pode ser manifesto. Porque a Bíblia diz que é impossível nós agradar a Deus se nós não crer. Amém? Então, o poder da palavra falada, ela é manifesta através da fé, que são as três armas que nós vamos falar um pouquinho nesta manhã, que é o poder da palavra, e da fé, e da oração. Nós sabemos que a oração não adianta nós orar se nós não tiver fé. Em primeiro lugar, nós temos que crer, né? Pedir crendo, aí as coisas acontecem. Se nós não tiver fé, a palavra de Deus, ela não pode ser manifesta. Porque que muitas vezes a gente pede algo e a gente não recebe. A Bíblia diz assim, porque nós pedimos mal, né? Porque nós não sabemos pedir aquilo. Nós não sabemos acionar aquele botão chamado fé. Ontem eu estava pensando no calor que estava ontem, eu estava meditando. Se você entra dentro de um carro, de um automóvel, nesse calor, irmão, ali tem um botãozinho, né, que é o ar-condicionado. Se nós não saber, irmão, ligar aquele botãozinho ali, nós vamos perecer dentro do carro. Aquele calor, aquela coisa toda. E tem um botãozinho ali que tu aperta ali, refrigera, sai um ar, né, muito bom. Né? Você está aqui, tem
um ar-condicionado, tem um ventilador, mas se nós não saber ir ali acionar aquele botão ali, né, nós não ia aguentar aqui dentro. Estava muito quente, né? Então, ali há um botão ali, né? Mas só que se nós não ir acionar, se nós não saber ligar ali, nós não vamos conseguir, né, encontrar aquilo que vai nos ajudar. Amém? E assim é a fé. A fé, nós temos que exercitar ela, né? O profeta fala que o que exercita a fé é a nossa oração, né? Se nós não orar, se nós parar de orar e nós ir desfalecendo nas nossas orações, a nossa fé ela vai se tornando pequena, e quando nós precisar dela, nós não vamos ter aquela porção que vai suprir, né, nossa necessidade. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. Então nós estamos aqui crendo que ele aqui se faz presente, e por isso que nós vamos aqui então nesta manhã. Eu queria que os irmãos me acompanhassem aqui, só para nós, nesta manhã. É tão bom a gente ler a Bíblia, né? Nós vamos ler, os irmãos que têm as suas Bíblias, para nós acompanhar junto aqui, para nós ver, né, o poder de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia. Nós vamos ver ali sobre Deus falando a palavra e algo acontecendo. Ali falando sobre a criação de Deus, a criação do mundo, das almas viventes, de tudo que se move sobre a face da terra, dos abismos. Então ali tudo estava sendo criado pela palavra de Deus. Deus falando e algo acontecendo. Nós vamos ver então ali a importância, né, que tem na palavra de Deus. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No verso 3 ele começa falando a palavra. Diz assim, ó: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ali nós vamos começando a ver que Deus somente falava a palavra e algo acontecia. Tudo o que ele falava, aquilo vinha em cena, porque há um poder quando Deus fala, nem os infernos, né, prevalecem na frente dessa voz maravilhosa, que é o Deus que criou tudo. No verso 4 diz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã no dia primeiro. No verso 6 diz assim, continua ele falando a palavra, dizer, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e a tarde e a manhã e o dia segundo. No verso 9, ele continua falando e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então nós vemos que tudo que Deus falava, aquilo acontecia, porque há poder na palavra de Deus. Glória a Deus. No verso 11 diz assim, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, e cuja semente estava nela, sobre a terra, e assim foi. E terá produzido a erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que tudo isso era bom. Então, tudo que Deus falava, aquilo ia se manifestando através da palavra que Deus falava. No verso 14 diz,
E disse Deus: haja luminares nas expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para os tempos, e determinados, e para os dias e anos, e seja para iluminar nas expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia, a noite, fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde, amanhã, no dia quarto. Então, tudo que Deus ia falando, aquilo ia se formando, né, da maneira que Deus ia ordenando. Então, nós vamos vendo aqui que o poder da palavra falada, e nós vamos ver, irmão, que no final ali, esse poder, Deus entregou a cada um de nós. Nós vamos ver algo se manifestando quando o profeta criou os esquilos, né? E criou e tantas outras coisas que esse mesmo poder se manifestou. E a Bíblia diz que o que Deus deu a uns filhos, Deus deu a todos. Se nós somos filhos, cremos que somos filhos de Deus, Deus nos deu essa autoridade, essa mesma autoridade que estava sobre os heróis da fé, que nós vamos ver ali que eles operaram grandes maravilhas e foram muito bem abençoados e sucedidos pela fé que eles tinham. Esse mesmo poder deve estar também em cada um de nós. Amém? Nós vamos lendo aqui. Vamos ler aqui a partir do verso 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil, feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. Então Deus formando a terra, formando almas viventes, criando tudo pela palavra, tudo aquilo que Deus falava, algo ia acontecendo. Glória a Deus. No verso 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então ali, Deus, depois de ter formado tudo, ele precisava de alguém para que dominasse, né? Que tivesse o domínio. E ele fez então o homem para governar. No 28 diz assim: e Deus os abençoou. Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui nesse versículo aqui 28, nós vamos ver que Deus abençoou o homem, e ele deu domínio, ele deu o poder para o homem governar sobre toda a alma vivente. Tudo aquilo que Deus tinha criado, Deus colocou poder na mão do homem, então, para que ele tivesse esse domínio sobre tudo aquilo que Deus tinha criado. Então nós vamos ver que depois da queda de Adão, Adão perdeu tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, e voltou então a Satanás. Ele entregou nas mãos de Satanás. Mas
Mais à frente nós vamos ver que Deus se manifestou através do seu Filho Cristo Jesus e que Ele veio para conquistar aquilo que Adão tinha perdido. Aquele mesmo poder, aquelas mesmas autoridades que Deus tinha colocado na mão de Adão, que Adão perdeu na queda, e ele entregou nas mãos de Satanás. Nós vamos ver que Jesus veio e pagou o preço e nos resgatou de volta das mãos do inimigo. E aqui nós vamos ver, irmão, que o poder da palavra, ela só é manifestado através da nossa fé. Por que Adão perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele? Por ele não crer na palavra de Deus. Ele deixou de crer na palavra para crer então na palavra de sua esposa. E nós vamos ver que Satanás, sendo astuto, ele sabia que se ele chegasse em Adão, ele não ia ter a ousadia de fazer o que ele fez, porque Adão, ele tinha algo em sua mão, ele tinha uma autoridade, e como Deus deu autoridade para ele governar todos os animais que estavam sobre o jardim, ali nós vamos ver que Satanás também estava ali no jardim. E nós vamos ver que a Bíblia diz que Satanás também foi criado por Deus, né? O profeta diz que Satanás ele não pode criar nada, porque Satanás ele também é uma criatura de Deus, ele também foi formado, criado por Deus. Satanás também teve um princípio, ele teve um começo. Deus criou também ele para ele ser um anjo, e depois então ele veio cair da graça, e tudo estava no projeto de Deus. Deus já sabia de tudo isso, e tudo estava através de um propósito. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é sem nenhum valor se nós não tiver fé nela. Nós vamos passar então agora, nós vimos aqui sobre o poder que tem a palavra de Deus e muitas outras coisas que a gente poderia ver, né, sobre o que Deus criou, sobre o que Deus formou, sobre o poder que tem, né, a palavra. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fé. O que é esse poder, irmão? Deus diz que, aqui no primeiro versículo diz assim, irmão: a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, o nome Deus é um objeto de adoração, nós sabemos disso, né, irmãos? Até ouvimos na sexta-feira, quem estava aqui, o profeta falando. Deus, a palavra Deus significa um objeto de adoração, e Deus, ele só foi Deus depois que ele formou o homem. Então, ele precisava de alguém que adorasse a ele, para que ele pudesse ser Deus. Ele não pode ser Deus, né? Ele não poderia ser curador se não houvesse alguém para que ele curasse. Não poderia ser salvador se não houvesse alguém para que ele pudesse salvar. Então, como nós falamos, tudo é dentro de um propósito de Deus. A queda de Adão, né, foi para manifestar o poder de Deus também, mostrando que ele tem o poder para dar a sua vida e também tem o poder para tirar. Ele deu o poder para Adão, e ele permitiu também que Adão caísse para mostrar e provar que ele era Deus para salvar também. Bem, ele pagou o preço. Então, às vezes ele coloca, a Bíblia diz que ele faz a ferida e ele cura, né? Então, nós vamos ver que Deus, às vezes, muitas coisas acontecem em nossas vidas para mostrar, para se manifestar o poder de Deus em nós. E é muitas coisas, irmão, que acontecem, eu creio, com cada um de nós aqui nesta manhã. Às vezes acontecem coisas estranhas que às vezes a gente na hora não entende, depois tu vai ver que Deus estava, né, no comando, Deus estava controlando tudo aquilo. Glória a Deus por isso. E nós vamos ver também que Pedro, quando ele caminhou sobre as águas, que ele foi ao encontro de Jesus, por que ele afundou? Por que ele, né? Porque ele perdeu a fé, ele parou de crer, né? Ele duvidou, né, da palavra de Deus, ele duvidou que ali estava o mestre.
Por que que muitas vezes acontece também conosco de nós não alcançar algo que nós buscamos? É porque nós duvidamos, é porque a nossa fé ela é pequena. Então, devemos exercitar a nossa fé através da oração. Temos que orar, a Bíblia diz assim, para nós orar em todos os lugares, né? Onde nós andarmos, nós temos que estar orando. Às vezes você está conversando com alguém e a pessoa não se dá conta e você está orando, porque você ora no Espírito, né? Você está ali meditando e diz assim que você deve estar 24 horas ligado com Cristo. E que Deus nos ajuda que cada momento da nossa vida nós possamos estar ligado nele e sabendo que é Ele que nos conduz em tudo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver um pouquinho então sobre a fé, o poder da fé. Sabemos que a palavra de Deus ela é movida através da nossa fé. Deus não pode fazer nada por nós se nós não crer na palavra de Deus. Devemos crer nele. Nós vamos ver aqui também no livro aqui de Hebreus 11, nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, e esse capítulo de Hebreus 11 aqui fala muito, né, sobre os heróis da fé. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, irmão, Hebreus 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, em primeiro lugar, quando nós precisamos de algo, em primeiro lugar de tudo, nós temos que crer que Jesus Cristo existe, que Deus existe. Amém? E que Ele é o galardoador, que Ele é o dono de toda boa dádiva. Né? Porque se nós estiver doente, nós vamos orar, em primeiro lugar nós temos que saber que Ele é curador. Né? Nós temos que crer que Ele tem o poder para curar. Né? E se você está precisando de algo, em primeiro lugar você deve saber que Deus pode te conceder aquilo lá. E às vezes a gente sempre vai buscar em fontes erradas, né? Às vezes a gente esquece que Deus existe e a gente procura algo que nós precisamos em lugar errados. E nós sabemos que tudo que nós necessitamos, Deus, Ele supre as nossas necessidades e Ele sabe naquilo que nós precisamos e aquilo Ele vai nos conceder se nós cremos nele, cremos na palavra e nós chegar nele diante da presença dele, dobrar os nossos joelhos, pedir com fé na oração, aquilo vai acontecer, porque a fé, ela move montanha. Eu estava meditando sobre a palavra, falando sobre essa escritura, mover montanhas. Nós nunca vamos ver uma montanha se mover através da nossa fé, né? Porque Deus fez aquela montanha, o muro ali, né? E aquilo está no lugar certo, né? Mas a Bíblia está falando uma montanha. O que é uma montanha, irmão? Quando uma pessoa está enferma, quando você está passando por um problema tão difícil, aquilo é uma montanha, então não tem como tu passar. Mas se você crê, aquela montanha será removida e você vai passar. Essas são as montanhas que a Bíblia diz que serão transportadas de um lugar para o outro, né? Você está no trabalho, você está passando por um problema no teu trabalho, você ora a Deus e aquilo muda completamente. Isso é um testemunho que a gente tem, né? Até eu falei para o Ismael, né, um dia lá no serviço, a gente pegou uma obra em Porto Alegre e só um pequeno testemunho para a gente ver, né? Não quero sair daqui do tema, mas eu creio que isso encaixa também, que falando sobre a fé. E a gente pegou aquela obra ali e era uma obra para terminar a obra ali, era muita coisa e a gente tinha mais serviço, a gente não ia conseguir, né? E daí eu tinha um empreiteiro de Viamão e eu consegui então entrar em contato com ele e
E eu arrumei para ele, trouxe ele ali. E era um lugar assim, um lugar assim bem perigoso em Porto Alegre, uns bairros ali. E essas pessoas foram para lá, esses empreiteiros. Só que o empreiteiro mesmo que eu consegui, que eu conhecia ele não foi. Ele colocou um outro sócio dele lá, que foi tocar a obra, que eles estavam tocando uma outra obra. E essa pessoa chegou lá e ela começou, né? Em primeiro lugar, o cara chegou lá e disse assim, ó, tudo que tu precisar aí, o Fernando tá por aí, liga para ele e tal, né? Aí o Fernando já está por dentro da obra, ele sabe, se tiver alguma dúvida aí. E eu quero que em primeiro lugar tu faça o serviço para liberar o serviço dele também, para que ele não fique parado, né? Porque um depende do outro. E assim a gente foi trabalhando junto. E logo depois ele começou, acho que ele começou a pensar, né, que sei lá. E daí ele começou me tirar de lado assim, né? E começou a me cutucar com o dono lá. Só que o dono me conhecia, e o dono ele era um pastor da Assembleia, né? E aí o cara chegou lá, um dia eu cheguei lá, o dono veio me falar para mim. Daí eu disse, não, tranquilo, né? Ele está ali, né? Só que daí, eu sempre digo assim, irmão, o tempo é que mostra, né? O tempo é que vai mostrar a cada um de nós. O tempo é que mostra se nós somos crentes ou não. O tempo é que vai mostrar se nós temos fé ou não, né? Só o tempo é que vai dizer, irmão. Que Deus, né, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós sabemos que o tempo, ele manifesta tudo, né? Então, ali, aquela pessoa ali, ela foi, né, foi colocando nós contra o dono lá, né? Aí um dia eu cheguei lá e eu senti uma atmosfera pesada dentro da obra. Isso foi numa quarta-feira. E eu vim para a igreja aqui, dobrei meu joelho aqui e orei, né? E ele levava o dono assim, né? O dono chegava assim, ele já, né? E ele estava tentando tirar até nós de lá para ele fazer o nosso serviço. Aí ele começou daquele jeito, né? E eu vi aquela montanha assim, sabe? E estava bem ruim o clima, assim. Até eu disse para os piau, acho que nós vamos falar com o cara ali, nós vamos passar o serviço para ele, né? Porque nós tínhamos mais serviço ali, né? E aí eu vim aqui, eu dobrei meu joelho aqui e orei. Eu disse, Deus, amanhã eu quero chegar lá, eu quero ver algo mudado lá naquele lugar lá. Se o Senhor viu eu trabalhando ali, nós vamos trabalhar, né? E no outro dia eu cheguei lá, irmão, achei tão estranho assim, eu cheguei a abrir o portão, ele veio direto em mim assim. Um senhor já moreno, grandão, né? Chegou e disse, Fernando, eu estou entregando a obra, né? O homem, né? E virou contra o homem, irmão, e deu um tendel entre os dois. Mas deu deu um temporal dentro da obra, assim, sabe? Eu vi que algo assim mudou completamente. O homem pegou, abandonou tudo. Sei lá o que se desentenderam lá. E depois o dono chegou e disse, Fernando, ele falou tanto, né? E agora no final aí, ó, né? Aí eu disse, não, eu só indiquei, no caso ele está aí através do que eu indiquei o outro, né? Até ele eu nem conheço ele, nem primeira vez que eu vejo ele, né? E então, o que eu quero dizer, irmão, algo acontece tudo através da nossa fé, né? Se nós cremos, se você está passando por problemas, por uma dificuldade, seja lá o que for, crê na palavra de Deus, ora, chega na presença de Deus, dobra os teus joelhos e ore a Deus. Se você está levando uma vida, né, digna diante da palavra de Deus e você crê em tudo aquilo que Deus tem te falado, te prometido a ti, nas promessas que Ele tem te dado, aquilo deve acontecer. Então, isso está o poder da fé. A fé, ela salva, ela liberta, ela cura o doente, ela sara a enfermidade e faz que o nosso coração se alegre na presença de Deus. No capítulo 1 aqui, irmão, no versículo 1 aqui de Hebreus 11, falando, diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê.
livro de Hebreus 11, no capítulo 1, estão falando que a fé é uma certeza daquilo que se espera, né? Se você está fazendo um negócio, você está arrumando um trabalho, ou você vai fazer qualquer coisa, se você crer, né, aquilo já é algo que você está... Porque o profeta diz que a esperança e a fé são algo diferente. A esperança é algo que você espera. E a fé é aquilo que você já tem conquistado aquilo já está em tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, nós devemos esperar em Deus, né? E depois que nós esperamos em Deus, então você pode crer, porque você está esperando em Deus. Amém? Se você está esperando em Deus e você logo após você crer, então a fé que Deus te deu, que deu para você crer, aquilo faz que aquilo que você está esperando se manifesta, mesmo teus olhos não vendo aquilo, mas aquilo você já tem certeza que aquilo já lhe pertence. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Tudo movendo a fé, né? Tudo que nós for fazer, né? Tudo pela fé. Se nós fazer crendo, né, e tendo fé na palavra de Deus, as coisas devem acontecer. Porque como nós falamos, a palavra de Deus ela só é manifesta através da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então tem coisas que às vezes nós fizemos no momento você não entende, né? Você não sabe. Mas se você entrega os seus caminhos e confia nele, o mais ele fará. Então tudo aquilo que você coloca nas mãos dele, né? E você anda por fé, você caminha por fé. Deixa essas coisas acontecer da maneira que devem acontecer, e você somente encomenda nas mãos de Deus. Encomenda nas mãos de Deus, creia e continua crendo. E as coisas devem acontecer, então, da melhor forma para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu creio que nesta manhã, cada um de nós, né, teria tanto testemunho a nós contar, falar, né, do que Deus tem feito em nossa vida, em nosso favor, quando nós oramos e pedimos, né, através da fé que Deus nos deu, tanta cura, libertação, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, tudo isso, né, é movido através da nossa fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé, ela move montanha, ela transporta aqueles problemas que nós não conseguimos, e Deus faz então acontecer, porque Ele sabe que você está crendo na palavra dEle. Glória a Deus. Então aqui no livro de Hebreus, ele falando sobre os grandes heróis da fé, que eles caminhavam por fé, né? Eles não caminharam por aquilo que os olhos deles podiam ver, eles caminhavam através da fé que Deus tinha dado a eles, e tudo por meio, né, muitos através de sofrimentos, né, através de grandes problemas, mas eles nunca desistiram, eles continuaram crendo, né, na graça, na misericórdia dele, e assim eles foram vencedores. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver, irmãos, que a palavra de Deus, o poder que tem na palavra, né? E esse poder, ele só é manifesto através da nossa fé. E para nós ter fé, não adianta nós ter fé e nós não pedir também aquilo, né? Então tem que haver as nossas intercessões. Se você crê, peça. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ver então aqui um pouquinho também sobre a oração. A oração do crente tem poder. A oração, ela faz que
algo aconteça, porque você está falando, você está expressando a Deus. E da mesma forma, quando Deus falava, algo acontecia, né? E se você crer na palavra de Deus, você fala, algo deve acontecer também. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos têm essa mensagem aqui. O poder da oração. Essa mensagem aqui, irmão, fala só sobre a oração. O que significa a oração? Intercessões, né? Nós orar, pedir a Deus. E há muitas coisas boas aqui. Eu creio que em toda ela, se o irmão pegar, capa a capa, nós vamos ver coisas tão maravilhosas, tão importantes que o irmão Brana falando sobre o que significa a oração, o poder que tem, né, sobre, né, a petição de um filho, de um justo. Diz aqui, ó, portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se você apenas soubesse que em suas mãos Cristo nos deu a autoridade em seu nome, por sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu é a oração. Ela foi até mesmo, ela muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Já pensou? A Bíblia diz que Deus, Ele não muda. Deus, Ele é eterno, né? E aqui o irmão está dizendo assim, o que é a oração do justo? O que pode fazer a oração de uma pessoa que crê, que chega, né, na presença de Deus? Ela pode mudar a mente de Deus. Já pensou? Se Deus determinou algo em sua vida, e você chegar na presença de Deus, e você orar crendo, né? Claro que tem que ter um objetivo através daquilo ali. Deus pode mudar o quadro. Deus pode fazer que algo aconteça. E aqui nós temos um grande exemplo, os irmãos, que ficou também registrado na Bíblia, que o irmão Brana botou aqui na mensagem. Diz assim, a oração, ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez após a morte ser decretada a um homem. E ele orou. Eu estava pensando, irmão, sobre o rei Ezequias, né? Ele estava decretado a morte, né? O profeta foi lá, avisou ele que ele ia, né, chegou o final dele e ele estava decretado a morte. E ele orou a Deus, né? Ele implorou a Deus e Deus foi no profeta e diz, volta lá, e diz para ele que eu ouvi a oração dele. Já pensou o que mudou, o que fez o efeito da oração daquele homem, né? E Deus disse assim, eu vou acrescentar 15 anos de vida a mais para ele. Já pensou? Mas se Deus já tinha decretado a morte para ele, só que Deus viu o clamor no coração daquele homem, que ele chegou diante de Deus com um coração sincero e pediu a Deus, claro que tinha um motivo, né, objetivo por detrás daquilo, e Deus foi, então, mandou o profeta avisar ele lá, disse, vai lá e diz para ele que eu ouvi as orações dele, e eu vou acrescentar, então, mais 15 anos de vida para ele, e foi, então, o que aconteceu. Bem, as Escrituras diz, eu creio em algum lugar que os demônios tremem quando o mais fraco dos santos se ajoelha e que poder, que privilégio foi dado à igreja do Deus vivo. Já pensou, irmão? Os infernos se estremecem, né, com o mais pequenino, né? O mais pequeno, às vezes tu olha para ti, a gente não se acha nada, né? Mas o poder que Deus tem te dado nas tuas mãos, às vezes a gente nem se dá conta daquilo que nós temos dado por Deus. E aqui o profeta diz que, por mais pequeno que nós somos, por mais pequenino, mas se nós dobrarmos os nossos joelhos,
com essa autoridade, crendo na palavra de Deus, né, os infernos se estremecem. Glória a Deus por tudo isso. Quando você cai de joelhos em oração, até os demônios tremem, mesmo diante do mais fraco deles. Pense nisso. Glória a Deus. A arma mais poderosa que o mundo já conheceu foi a oração. Então nós sabemos que vale a pena nós orar. Vale a pena nós, né, dedicar o nosso tempo em oração e saber que quando nós estamos orando, Ele está nos ouvindo. E tantos pedidos de oração que têm chegado aqui, né, a igreja tem orado e a gente tem visto, né, os resultados, né, daquilo que a gente tem, né, pedido a Deus. A oração minimiza as nossas ansiedades, alivia as nossas tensões, nos coloca em comunhão com Deus, nos encoraja para a jornada. Aonde você aprende a sabedoria, senão em Deus? Aonde você aprende a administrar melhor o seu tempo, senão com Deus? Aonde você consegue vencer a sua natureza, o seu mau gênio, senão passando o tempo com Deus? Já pensou, irmão? Nós tendo esses momentos na presença de Deus, nós vamos ficar diferentes. Nós vamos ser pessoas diferentes, nós vamos ser pessoas, né, transformadas pelo poder de Deus. Que Deus nos ajude, que nós possamos sempre estar ligados nele e que Ele possa encher nós com essa autoridade. Nunca deixe de orar. Nunca esmoreça neste sagrado exercício. Dedica-se em oração. É um hábito, é uma prática na qual devemos nos exercitar. Jesus mesmo falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus, orar sempre. Tudo que nós for fazer, irmão, se nós, em primeiro lugar, nós orar e colocar aquilo na presença de Deus, pode descansar, irmão, que algo vai acontecer. Nunca nós fazer, irmãos, eu tenho exemplos por mim mesmo, irmão, de eu passar por problemas assim que eu não cheguei a ir sinceramente assim na presença de Deus e fazer algo por mim mesmo e depois eu pagar um preço e sofrer com aquilo. Aí depois eu paro e penso assim, se eu tivesse orado, dobrado meus joelhos e eu chegar na presença de Deus, eu poderia estar melhor agora, né? Mas por não consultar, por não orar a Deus, não colocar aquilo na presença dEle, buscar a perfeita vontade dEle, né? Então se eu chegar diante de Deus a respeito de qualquer coisa, eu vi o irmão Marcos aqui orando, e se nós orar tudo que nós for fazer, irmãos, nós ia aliviar muitas preocupações, nós ia estar muito mais tranquilo, porque não é nós fazendo, né? Tudo que nós fazemos, coloca primeiramente nas mãos de Deus. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Se for a tua vontade, que se cumpre, né? E se não for, então Deus tem o melhor para mim. Glória a Deus. Um pequeno testemunho também, irmãos, sobre, eu creio que de repente pode ajudar muitos aqui nesta manhã. E eu creio que, acho que depende da igreja, ninguém ficou sabendo, né? Eu falei com o pastor e uns negócios que eu fiz e eu não consultei Deus. Eu consultei a Deus, irmão, e Deus me falou através de um sonho e eu não dei ouvido. E depois aquilo se manifestou exatamente. E eu parei e pensei, meu Deus, sofri tanto, irmão. Perca. Assim, irmão, em valores, eu estava somando assim, acho que deu uns 55 mil, né, em dinheiro. Mas eu fiquei tão feliz, irmão, por um lado, que aquilo foi,
um aprendizado para mim, né? E eu comecei a ler a mensagem, e o profeta diz ali na 7 era, que Jesus, o próprio Deus, aprendeu sofrendo, né? Então nós, às vezes, irmão, nós temos que sofrer para aprender, né? Mas muitas coisas, irmão, nós podemos aliviar, né? Se nós orar a Deus, nós colocar diante de Deus, né? Se nós colocar diante de Deus tudo que nós for fazer, irmão, descansa, irmão. Descansa, que aquilo assim, irmão, aquilo vai ser assim, algo que vai vir, vai te abençoar, e você vai ser feliz com aquilo, e depois você vai ver, dizer, meu Deus, é tão bom nós andar na sua perfeita vontade. Porque se nós colocar, irmão, a nossa vontade, irmão, a nossa vontade sempre vai puxar para as coisas terrenas aqui. Isso aqui é abominação a Deus, né? Deus sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, e se você dobrar os teus joelhos, dizer, Deus, há uma necessidade, eu quero colocar diante da tua presença, se for a tua vontade, que se cumpra. Então aquilo, irmão, vai acontecer da melhor forma, e você vai ser uma bênção nas mãos dele. Ele continua falando, diz assim, ó, tome o seguinte conselho, e que fique registrado indelevelmente em seu coração. Leve a Deus em primeiro lugar as suas necessidades, decisões que intenciona tomar, antes de contá-la a outras pessoas. Confie que Deus cuidará e te guiará no que for melhor para você. E o que acontece, irmão? Às vezes, nós nunca consultemos a Deus, né? Eu estava pensando, às vezes a gente comenta com alguém algo, e a gente esquece que Deus é que deve estar no comando, né? Eu aprendi algo, irmão, no livro aqui dos 7 selos. O profeta falando, dizendo assim, quando você vai fazer algo, não conta a ninguém, né? Porque no momento que você falar, o diabo começa a trabalhar através daquilo, né? E o diabo, ele vai trabalhar, irmão, ele vai impedir, ele vai fazer tudo para que aquilo não dê certo, né? Agora, se você dobrar os joelhos, em primeiro lugar, né? Às vezes nem a família, né? Nem a família precisa ficar sabendo, né? Você chegar diante de Deus, Deus, eu tenho uma necessidade, eu quero falar contigo nesse momento, e eu quero ver a tua perfeita vontade, eu quero colocar em tuas mãos, e eu quero ver o Senhor se manifestando, né? E coloca aquilo na presença de Deus, né? Quando a sua família percebe, você está sendo abençoado, e eles também estão sendo abençoados contigo. Amém? Confie em Deus, e Ele te guiará no que for melhor para você, segundo a sua vontade, porque Ele sempre faz o que tudo se encaixe para o nosso bem. Sim, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, Deus nunca vai permitir que nós demos um passo errado. Então, por isso que nós devemos primeiramente consultar a Deus, né, ver a perfeita vontade de Deus, e que tudo se encaixe então da melhor forma. Isso é porque não podemos querer nada fora da palavra, já que ela é a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Então, tudo nós queremos que se encaixe, como diz as Escrituras, né? Nós temos que caminhar conforme o Senhor Deus nos dirige. E que a graça do Senhor possa nos ajudar, nos dar sabedoria e entendimento, e que tudo o que viemos a fazer, né, nós possamos estar diante dele e ter aquela certeza que é ele que está nos guiando. Podemos afirmar então que o segredo de ser bem-sucedido em tudo que fazemos é entregar as nossas questões com confiança ao Senhor antes de tudo, e saber que Ele nunca falha. Entrega a Ele esse teu caminho, confia nele, e o mais Ele fará. Diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Cristo prometeu que Ele tomaria conta de todas as suas preocupações. Deposite os seus cuidados nele. Então, sobre o que você está se preocupando? Preocupação provoca pressão e a pressão explode. Então, simplesmente coloque os seus cuidados nele e pare de se preocupar, correto? Pare de se preocupar. Encomenda nas mãos dele e ele tudo fará. Amém? Glória a Deus. Fazendo isso, creio que nós vamos ser bem-sucedidos. Amém? Nós vamos nos pôr de pé, irmãos. Vamos ficando por aqui. E eu creio que essas palavras que Deus tem nos dado nesta manhã, e espero que isso sirva para nós, para cada um de nós, possamos guardar isso. Tudo que viemos a fazer, vamos crer na palavra, vamos crer que Deus, Ele nos deu autoridade para nós expulsar os demônios, para nós expulsar a enfermidade, para nós repreender o maligno, para nós viver uma vida digna da palavra. Nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é o galardoador, né, das nossas vidas. Ele é o doador de toda boa dádiva. Aquilo que nós precisamos, tudo está em suas mãos. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas, nós vamos orar aqui. Eu quero ler somente mais um versículo aqui. Amém. Glória a Deus. Com as nossas cabeças inclinadas, irmão. Escute aqui o que o profeta está dizendo aqui. Ó. Lembre-se do que o irmão Brana disse. Você pode cantar muito. Você pode falar muito. Você pode pregar muito. Você pode fazer qualquer coisa, demasiadamente. Porém, você jamais poderá orar demasiadamente. O irmão Brana pôs uma vez um cartaz ao lado da igreja, assim como este que está aqui, com os dizeres: pouca oração, poucas bênçãos. Muitas orações, muitas bênçãos. Nada de oração, nada de bênção. Você quer receber algo de Deus? Peça, creia. Receba nesta manhã aquilo que você veio buscar pela fé que Deus te deu. Deus te colocou fé para você estar aqui nesta manhã, para ouvir que Ele falando que a palavra dele tem poder, e falando também para que a fé no teu coração possa ser acrescentada, para que você possa alcançar, para que você possa receber, para que você possa ser liberto, para que você possa ser curado. Receba nesta manhã, receba por fé, crendo. Creia com tudo o teu coração, tudo aquilo que Deus tem te concedido. Leva diante do Senhor as suas preocupações, suas ansiedades, suas necessidades. Coloca diante da presença dele nesta manhã e você vai ver o resultado que Deus vai te dar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso precioso Pai Celestial, pela graça do Senhor, nós fomos alcançados, Pai. Pelo poder, Pai, da Tua Palavra, Pai, nós fomos criados, Senhor. E pelo poder, Senhor, que há em Seu nome, Pai, nós fomos redimidos, Senhor, das mãos de Satanás. Um dia, Pai, o Senhor estendeu as suas mãos a nosso favor. Um dia, Pai, o Senhor alcançou cada um de nós, Pai. Pai, nós estamos aqui, Jesus,
pedindo para que o Senhor nesta manhã aumenta, acrescenta, Jesus, a nossa fé, Pai. Aumenta, Senhor meu Deus, a nossa fé, Senhor, em Tua palavra, Senhor. Pai, ensina-nós a orar, Senhor. Ensina-nós, Pai, fazer a Tua vontade, Senhor. Não permita, Senhor Jesus, que viemos fazer, Pai, a nossa própria vontade. Não deixe, Jesus, nós caminhar sobre a vontade permissiva, Senhor. Pai, mas que nós possamos saber, Pai, a Tua perfeita vontade, Pai, para nossas vidas. E que nós possamos, Pai, caminhar, Jesus, por fé e não por vista, Senhor. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos por tudo. Pai Santo, aqui, Senhor meu Deus, o meu irmão se encontra, Senhor, no altar neste momento. Ele só veio aqui, Senhor, no altar porque ele crê que o Senhor se faz presente aqui nesta manhã. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos com fé, crendo, Senhor, na Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Pai, aqui está o Teu filho, Senhor, e ele está necessitado, Senhor. Pai, ele está precisando de algo aqui, Senhor, nesta manhã. Por isso, Senhor Jesus, ele deixou o seu lar para estar aqui, Senhor, meu Deus, neste lugar. Pai, porque ele sabe, Senhor, meu Deus, que somente o Senhor é que tem toda a boa dádiva, Senhor. Somente o Senhor é que pode curar, Senhor. Somente o Senhor que pode, Senhor, alcançar, Pai, a nós aquilo que nós precisamos, Pai. O Senhor é a fonte, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor, meu Deus, que tem nos chamado. O Senhor deu um privilégio para nós crer na Tua palavra, Senhor. E o Senhor, Pai, tem chamado esse Teu servo, Pai. O Senhor tem escolhido ele, Pai. O Senhor tem predestinado ele. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ele está no altar neste momento, Pai. Pai, ele está crendo, Senhor, em tudo que o Senhor tem prometido, Senhor. Pai, que nesta manhã, Senhor, o Teu filho receba, Pai, aquilo que ele está pedindo, Senhor. Aquilo, Pai Santo, que ele está necessitado, Senhor. Pai, se há uma enfermidade, Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que essa enfermidade o deixe, Pai, e ele possa ser liberto, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o meu irmão possa ser abençoado pelo Senhor nesta manhã, Pai. Seja com ele, Pai. Cada mão levantada, Senhor. Disse o nosso profeta que por detrás de uma mão há um coração pedinte. Há um coração que está pedindo, Senhor. Há uma necessidade por detrás de cada mão. Então, Pai, nós oramos e colocamos diante do Senhor. Olha para cada coração, Pai. Para cada um de nós, Pai. Estamos aqui pedindo algo para o Senhor. E o Senhor conhece cada um, Pai. Nós levamos diante do Senhor. Pai, que se cumpra em nós a Tua perfeita vontade, Senhor. No Teu precioso nome, nós Te agradecemos por tudo. E nós Te pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia hoje, Pai. Muito obrigado por tudo. E nós Te pedimos, Pai, e continuamos pedindo que o Senhor acrescente a nossa fé. Pai, que nós possamos crer cada dia mais, Pai, na Tua palavra. E que nós possamos viver por fé, Senhor. Pai, que nós possamos, Pai Santo, cada dia, Senhor, nos se interessar melhor pela Tua palavra, nos empenhar, Senhor. Pai, tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem nos dado, nós possamos, Pai, obter pela fé que o Senhor tem dado, Pai. Pela mesma fé que foi dada aos santos, que possa, Senhor, meu Deus, nesta manhã, Senhor, ser acrescentado em cada coração, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por tudo. Seja com cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui tem um pedido de oração, irmão, por favor, orar juntamente com a igreja, pela nova filmadora que foi adquirida. Vamos orar então. A igreja levanta as suas mãos. Vamos orar, vamos pedir para que Deus possa abençoar esse equipamento e que possa ser uma bênção para a igreja, para cada um de nós, e que o Senhor possa estar presente. Senhor Deus e Pai, nós queremos agora, Senhor, levantar as nossas mãos, e o Senhor disse que há um poder ao nós levantar as nossas mãos. Pai, que esse equipamento, Pai, adquirido aqui, Senhor, para esse trabalho, possa, Pai, neste momento, Senhor, nós queremos, Pai, pedir a bênção do Senhor,
e que possa, Pai Santo, ser um equipamento abençoado, Senhor, para a obra do Senhor aqui, Senhor, e que tudo que será feito, Senhor, possa ser uma bênção para cada vida, Senhor. Pai, nós abençoamos, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que isso sirva, Pai, para uma bênção para cada um, Pai. E que o Teu Filho, Pai, também, que estará, Pai, trabalhando através desse equipamento, possa ser abençoado. E ele também, Senhor, possa ser uma bênção, Senhor, para essa igreja, esse ministério. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Bom, Marcos. Glórias a Deus. Estamos agradecidos por esta manhã, né? Onde Deus nos falou, né? Pouca oração, pouca bênção, né? Nada de oração, nada de bênçãos, mas muita oração, muitas bênçãos. Glórias a Deus. Vamos cantar esse hino, Minha Oração. Glórias a Deus. É dó. Que essa seja a nossa oração, nosso caminhar cada dia, como o irmão falou, né? Senhor, hoje eu vim falar de mim, nessa minha oração. Eu imploro seu perdão, quero ter a comunhão, ser como criança, fonte que só jorra a inocência e o amor. Me leva, Senhor, a conhecer-te mais, entender teus pensamentos e quais são seus ideais. Quero aprender contigo, vem me ensinar como te ouvir, Senhor, e como te agradar, como tirar um sorriso seu, como chamar sua atenção para mim, como fazer com que o Senhor derrame da sua glória aqui. Quero, Senhor, mais do seu poder. Quero, Senhor, ver o teu mover. Entrego a minha vida a ti, sou totalmente teu. Que os meus anseios sejam os mesmos que os teus. Quero ser igual a ti. Quero parecer contigo e amar o meu irmão como a mim mesmo, saber reconhecer todos meus defeitos, chegar à conclusão de que todo o meu ser é dependente teu, Senhor. Chegar à conclusão de que todo o meu ser é dependente teu, Senhor. Amém. Vamos agora orar encerrando, lembrando do retorno dos pastores, né, que estão voltando hoje de viagem ali da Argentina. Amado,
querido Senhor. Agradecemos por esse momento especial em Tua presença, na Tua casa, onde compartilhamos, Senhor, desse alimento espiritual, onde o Senhor mais uma vez nos serviu uma mesa farta, uma mesa completa, Senhor, onde nós possamos dizer obrigado pelo que serviu a nós, Senhor. Nós somos agradecidos pelo alimento que tem nos dado. Ele fará bem nessa caminhada, Ele nos dará força. Nas horas difíceis da vida, Ele, Senhor, vai nos conduzir e nos abençoar. Obrigado, Deus, por cada um, pelo esforço. Guarde nessa semana que inicia, Senhor. Que o Senhor os ajude e os guarde em tudo. Também lembramos do pastor Eloy, do pastor Neri, do irmão Claudemir, do pastor Paulo Pereira, Senhor, que estão retornando desta viagem ali. Que o Senhor os guarde, que eles possam chegar felizes, contando das bênçãos do Senhor. Que nós possamos também estar ansiosos para receber. E Deus, nessa semana que iniciamos, possamos lembrar, Pai, de orar mais para receber mais do Senhor e orar com fé para poder receber, Pai. Ajuda teus filhos e os abençoe, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos dependentes teus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Ótima semana.